Do mesmo jeito. Quando eu estou Hum, falando, me aparece. Quando vocês falam, aparece vocês. Mas tá bom, não tem problema. O problema tá era bom, se vocês ficassem escondidos, vocês que não podem ficar escondidos. tá bom. Bom, então vamos lá. Então, assim, o que que eu gostaria hoje essa conversa é para entender assim, como foi o programa para vocês, né, o programa, o efeito crescente fértil. É, como que vocês, vamos começar pela pergunta. Por que que vocês resolveram buscar esse programa, esse atendimento que era o que estava acontecendo antes, assim, a diferença de antes para agora, sabe? Isso que eu quero saber. O que que ele acrescentou para vocês? O que que ele trouxe de melhora, principalmente para vocês dois que é casal, né? Eu gostaria muito, assim, de que o que vocês pontuassem aqui, se eu for pegar alguns recortes, mas que as pessoas entendessem a importância desse programa para um casal e ainda um casal que é sócio, sabe? Sim. Dentro do negócio, dentro de tudo. Então, não da vida pessoal e da vida profissional e esse conjunto. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, como que era antes, por que que vocês buscaram, como vocês Sim. estavam. Sim. Você quer começar? Pode ser. Então começa. Bom, nós, na verdade, a gente sempre partiu do princípio de eu falar por mim, né? Depois a gente fala, a Vanessa fala dela e a gente fala de nós dois. Eu sempre quis procurar melhora, conhecimento, né? A gente aprender. E a Vanessa sempre um pouco mais resistente pelos motivos dela e a gente estava tendo muita dificuldade. A gente produzindo e não sabendo como estávamos dando conta de arcar com nossas despesas, mas a gente não sabia como era, como não era. Então, essa é um pouco a parte financeira, né? A parte profissional também, mas a gente tendo o serviço, sabendo que aonde a gente podia chegar, mas muito desorganizado. Você pode falar um Então, pouquinho quem é você? Assim, só assim, sou Gustavo, ah, veterinário, só para a tá gente. bom. Sou Gustavo, né, médico veterinário, formado já praticamente junto com a Vanessa. Nós formamos em dezembro de 2004, Isso. então vai fazer 19 anos que nós estamos formados. Moramos aqui em Brasnorte, a Vanessa é nascida aqui e eu vim para cá, escolhi aqui para a gente poder formar nossa família. Então a gente veio, iniciou nossa profissão com muita dificuldade no começo, passamos por várias turbulências, temos 3 filhos, né? A Eduarda hoje tem 17, o Adriano tem 13 e o José Luiz com 3 anos. E a gente passou por várias fases aqui, né? Os pais dela sempre dando muito apoio, meus pais também para nós. Chegamos até ficar separado um tempo de tanta turbulência que nós vivemos e a gente não sabia. A gente foi aprendendo a nos cuidar juntos, né? E a gente buscando sempre o conhecimento, buscando a melhora, né? Nós tivemos umas fases aí bem turbulentas. Começamos com as turbulências novamente agora há pouco tempo e a gente ficou sabendo da Marisol, né? A gente já sabia que ela poderia nos ajudar. A gente procurou ajuda, procurou auxílio, entrou em contato e ela nos propôs esse treinamento, né, do efeito crescente fértil, que para nós foi assim, a gente mudou totalmente o jeito de pensar, o jeito de agir, como a gente pudesse se organizar, como a gente pudesse nos conhecer melhor para a gente poder lidar com nossos funcionários, com as pessoas, com a família. Então, nós temos a empresa nossa familiar, a gente tem a vida pessoal e mais a família, então a gente estava com isso aí virado de perna para cima. Então, se os dois não resolvesse querer mudança, né, provavelmente a gente não iria conseguir. Então, com o programa a gente conseguiu mais fácil, né?
a gente entender muita coisa, a gente se entender para a gente poder se unir e nós dois juntos buscar a solução e melhora. Sim. Acredito que o resumão é mais ou menos isso aí. Eu sou Vanessa, médica veterinária, sou casada com o Gustavo, nesses 19 anos, desde que nós nos formamos na Unic, a formação nossa foi na Unic de Cuiabá, sim, conhecemos lá e viemos para cá logo que terminamos, e aí tivemos já começando a trabalhar na área, o Gustavo, eu saí da área, fui trabalhar no cartório com meu pai durante 7 meses, e depois, final de 2005, nós compramos um pet shop e comecei a trabalhar na área de pequenos e o Gustavo na área de grandes. E assim, no longo do caminho, nós fomos muito acolhidos pela família, minha família aqui, mesmo à distância, a família do Gustavo sempre apoiando, mas a gente sempre foi no intuito de estar junto e crescer. Mas nesse estar junto, a gente veio com as nossas personalidades, né? E com o jeito de cada um. E nós não sabíamos colocar isso, né? Como emaranhar isso para dar certo. Então, muitas das vezes, durante essas turbulências que a gente teve durante a vida, que não foi só turbulências, mas quando a gente não consegue administrar isso, colocar num ponto de equilíbrio, saber encaixar, elas se sobressaem às alegrias e felicidades e paz que a gente tem durante a vida. Então, essas turbulências não se encaixaram porque a gente não sabia lidar um com o outro, né? Com a forma, nem aceitar a forma um do outro. E a gente não sabia fazer isso nem com os negócios. Sabemos e hoje sabemos que somos excelentes profissionais, né? Eu sempre falo, elogio muito o Gustavo, ele dentro do mercado, eu não conheço veterinário tão melhor quanto ele, só se for eu. E, e aí, eu só se for, né, Marisol? Mas Bem assim, humilde. bem humilde, tem que me sobressair, lembra? Lembrei daquele dia. Tem que ter lado, né? Então, assim, eu vi que a gente não conseguia nem organizar. Então, na nosso particular, no nosso relacionamento de casal, sempre tentamos e sempre trabalhamos juntos. Mesmo quando não moramos em casa, nós trabalhamos 2 anos numa fazenda, vendemos tudo aqui. Ele foi de gestor e eu fui de colaborador, mas sempre juntos. Também não deu certo. Por quê? Porque nós não sabíamos nos encaixar. E ainda voltamos para cá, crescemos, bastante serviço, graças a Deus, sempre. E ainda continua ele com um grande conhecimento e eu com sempre uma restrição dentro de mim, sempre um medo, sempre medo, né? Eu tinha medo de avançar e não dar certo. E as coisas estavam indo bem, mas sempre com medo e não querendo avançar. E o Gustavo sempre com esse perfil de avançar. Então, o que que acontece? Eu não aceitava esse jeito, eu tinha medo, porque às vezes ele avançou e ficou para mim só às vezes que ele avançou e não deu certo. E ficou para mim isso no meu eu. E eu não dei valor às vezes que ele avançou e deu certo. Só ficou o ponto errado, né? O ponto negativo para mim. E quando nós aí passamos esse final de ano para 2022, 2023, bastante turbulento também, como casal, eu vi uma distância minha e do Gustavo, profissional. Nós somos sócios, né, dentro da empresa, somos marido e mulher em casa, pai, mãe, mas eu vi que isso estava se distanciando, que o meu objetivo, o meu foco não estava o mesmo dele, nem o dele o meu. E isso estava me entristecendo, né? E eu e ele vimos, e eu falei, olha, ele falou, nós temos que ir atrás e ver, pedir ajuda. E eu, há muitos anos, eu já falei isso para você, em 2011, eu me consultei com você, né? E eu já conhecia, e a gente viu você fazer alguns trabalhos na Fazenda Flecha de Ouro, e aí foi quando nós sugerimos o seu nome. E aí a gente viu como um casal, né? Ah, vamos fazer como casal. Aí Uniu, você né? ofertou o programa Crescente Fértil. Falei, eu acho que vai ser bom para a empresa.
mas a gente não conseguiu, na época, não, vamos fazer a consulta, uma terapia de casal que vai resolver, daí a gente entra nesse programa, vai ser bom para a empresa. Só que foi ao contrário, né? A minha expectativa era maior numa terapia de casal, entre aspas, do que o programa Crescente Fértil. Por quê? O programa Crescente Fértil viu ver a Vanessa. Aquela Vanessa que não entendia a personalidade do Gustavo, né? A Vanessa que não conseguia entender ou encaixar, também diminuir ou se elevar com o Gustavo, né? Então, o ponto do casal, a terapia do casal foi excelente, ela é excelente, mas o programa ele veio descobrir a mim como pessoa, a mim como gestora, Profissional. profissional, mulher, mãe. Quem acha que o programa Crescente Fértil foi só para o lado do agro, o agro é o final. O agro é o final de tudo. Eu alcancei o agro, mas o início foi isso. Então, assim, para mim, o programa ele mexeu comigo, ele me fez aflorar coisas que eu não sabia que eu tinha, largar para lá, deixar bem para trás coisas que eu não preciso mais. Então, assim, foi muito importante. É muito importante. Eu falo, eu comento com os outros clientes ou amigos nossos sobre o programa, que foi muito bom e é muito bom. Então, eu acho que ele foi um divisor de águas, ele é um divisor de águas. Eu perdi o medo, tenho às vezes receio, mas na hora que eu pensei, não, eu vou enfrentar, eu tenho que colocar, eu tenho que me organizar, o Gustavo ele tem que ficar na parte de gestão de negócios e a gente vai junto, vai programando, vai planejando. Então, assim, ó, até em casa nós incluímos nossos filhos, a sucessão familiar dentro de uma pequena empresa vai acontecer, está acontecendo, já estamos colhendo fruto disso. Pouquinho, não é para ser visto, não é um show, né? Não é para ser visto por todos assim, mas é o dia a dia de cada um dentro de casa. Acho que falo bastante, mas resumindo, acho que é isso. Perfeito. Se vocês fossem assim descrever o grande aprendizado de vocês, assim, acho que você já resumiu um pouco, já falou um pouco aí, Vanessa, o Gustavo também, mas assim, qual que foi o grande diferencial? Assim, falou assim, nossa, antes era assim e agora tá assim. O despertar, tirar crenças, o despertar para um novo, não ter medo, para mim, né? Me conhecer, eu posso mais, com humildade, mas eu me valorizar, né? Como eu, não é valor financeiro, eu. E a empresa, a gente vê que pode ser uma banca de jornal. Não precisa ser uma multinacional, uma banca de jornal bem gerada, bem organizada, né? Amada, nós precisamos amar a empresa da gente também. Amar o colaborador, tentar Entender, entender ele, integrar ele nas coisas, né? Dar oportunidade, né? Para ele. para eles Então, para eles aprenderem também. aprenderem também. Então, para mim, isso foi um divisor de águas, aonde foi para uma gestão de líderes, formação de líderes. Sou uma líder, sim, vou melhorar muito mais, mas estou no caminho. O Crescente Fértil fez isso. E você, Gustavo? Também, eu acho que analisar, né, bem as pessoas e ter mais paciência no agir com mais sabedoria. A gente acaba trocando muita informação, né, com quem está junto fazendo o programa, e aí a gente vai vendo que a gente precisa agir com mais sabedoria, sem agir com muito impulso, conseguindo enxergar o que a gente tem perto, porque os funcionários perfeito não vai existir, vai sair um que está com defeito hoje, entra outro que está com dois ou três, então todos vão ter, assim como a gente tem também. Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com as pessoas da forma com que eles são, né? Desde que tenha uma contrapartida para a pessoa saber também se ela gosta de fazer o que está fazendo. Então, como pessoa, acredito que tenho muito para melhorar também
e a gente busca o dia a dia, mas para mim o que ficou marcado bem mesmo foi essa parte de agir com as pessoas. Eu acho que eu tenho procurado exercitar bastante isso e eu acho que é uma forma da gente poder ter a contrapartida sem precisar se desgastar tanto. Então, acho que Qual é é per- formação, né? Perfeito. E qual é o resultado que vocês veem assim como casal? Ter participado do programa Efeito Crescente Fértil, ter participado, ter feito também esse upgrade, né? Que é essa parte de você estar fazendo os dois juntos, é algo a mais aí que foi proposto para vocês e que eu realizo, né, né, é um trabalho a mais que dá para mais personalizado. O que vocês assim veem como resultado enquanto casal? Eu vejo que trouxe o entendimento, o carinho, a compreensão, né? Um olhar de mais carinho. Voltamos a se olhar, né? Não passar por um pelo lado do outro só. Voltar a se olhar, a se ver, né? Porque a rotina do dia a dia junto trouxe isso pra gente. E uma coisa que veio, né, veio de mim, e isso muito, entrar na rotina e é assim mesmo, eu falava, é duro, é difícil assim mesmo, e a gente vai se amargando. Então, não precisa ser assim, né? Não Pode ser precisa. melhor, né? Pode ser mais leve, Uhum. e vai ser mais leve. Não é para ser assim. Então, eu acho que foi isso que trouxe leveza para o nosso casamento, leveza para os nossos filhos. Ah, a Vanessa transformou. Não transformou, mas ela está melhorando, sim. E estou buscando isso, porque eu vejo que quando eu me faço assim, é melhor. Melhora, né? Então, por que não fazer? É. Ah, é um esforço? Porque você tem aí 40 anos, você sendo outro jeito. Mas é igual você começar a andar de bicicleta. O começo é mais difícil, mas depois vira rotina. Só que você tem que pôr em prática. É isso aí. De você. Concorda? Com certeza. Agora eu concordo com tudo. Só concorda. Agora só concorda. Mas você concorda por que você concorda com ela? O que você vê que esse programa trouxe e esses trabalhos que te ajudou a concordar com a Vanessa? É, é o dia a dia mesmo, né? É mais desgastante, tem os dois lados, né? Porque se não tem o convívio no profissional, às vezes não tem tempo, outro tempo de se achar. A gente vê tantos casais que se desgastam por não terem convivência. Então, nós somos, vamos falar, É o contrário. ao contrário, nós temos a convivência da hora que acorda, às vezes a hora que vai dormir, não é sempre, mas, né, tem fases que a gente passa, às vezes, o dia todo sem se ver, mas praticamente a gente todos os dias está em casa. Então, a convivência desgastante tem das duas formas. A gente aprende a lidar e o programa trouxe para nós esse melhor entendimento, né? Entre um e o outro, aprender a olhar as falhas, né? E ajudando a criar soluções. Que a gente às vezes só acostuma a olhar os defeitos, né? Ao invés de olhar as coisas boas, o que pode ser feito para melhorar. Então, os dois tendo esse entendimento acaba facilitando. E no profissional, né? Tanto no profissional quanto levar para o pessoal. Então, a gente se organiza de um lado, dos dois lados, da mesma forma. Então, acho que essa visão de querer entender melhor o companheiro, o programa trouxe para nós, assim, bem bacana. E uma coisa que a Vanessa falou, desde uma banca de jornal, né? Eu fiquei pensando nisso ali, e a gente, usando o gancho aqui já para falar, que não precisa necessariamente, que nem ela falou, ser uma multinacional do agro, uma fazenda, né? Para fazer o programa. Qualquer empresa que tiver que tem interesse, vai ser muito produtivo, né, para qualquer tipo de empresa. Então, você pode encaixar
o programa dentro de qualquer tipo de empresa que encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Vocês tiveram oportunidade de fazer com famílias, né? Assim, família maior. O que que vocês, assim, já aproveitando que o Gustavo está falando, assim, o que que vocês falariam para as outras pessoas em relação ao programa? É, se vocês tivessem que indicar ou que sugerir, assim, o que que vocês trariam para as pessoas? A gente vê, nós somos sócios, né? E casados, né? Nós somos dois, a Dois. Então, família assim, e a uma empresa. família que fez com a gente já conhece um pouco da história e tal. Então, assim, eu acho que a família que tem os negócios juntos, acredito eu que seja muito mais complicado esse entrosamento. Então, eu acredito que o programa tende a levar uma proximidade muito maior para essas pessoas, né? Que são sócios, são parentes. Eu acho que o desafio maior de um casal é, às vezes, até maior do que uma família que convive junto ali só no trabalho. Então, Uhum, assim, se a gente analisar as duas situações, tem os pontos de cada um, mas o casal, acredito que é mais complicado do que só sendo parente, uhum, né? Mas, com certeza, o programa tende a facilitar e melhorar muito o entendimento, porque desperta muita coisa que às vezes está adormecido, tá, por falar e não é dito. Então, eu acredito que essa facilidade, eu acredito que tem tudo para fazer contribuir aí com quem tem família envolvida no trabalho aí. Eu, assim, já estou falando, né, que eu teria falado, tem alguns clientes que eu já falei sobre o programa. O que eu falo para eles? Façam, dê Exato. oportunidade para vocês. Ah, mas não é. Vão lá e façam, né? Disponibiliza o tempo Disponível e faz. tempo, porque igual eu falei, eu queria que a minha família fizesse, né? A minha família fizesse, falei já com a minha mãe, ó, mãe, eu queria que próximo grupo vou falar para a senhora fazer, né? Vou indicar a minha irmã. Então, assim, é excelente. Eu desconheço. Para mim foi muito, 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 muito importante mesmo, Marisol. Eu não quero parar, não vou parar, né? A gente está com projetos aí para mais e vamos continuar. Então, assim, façam. Nós precisamos de ajuda. No cenário que nós estamos hoje, tecnologia que nós temos hoje, os dias não passam, não parece que passam 24 horas. Eles avançam, parece em 2, 3 horas. Nós temos que ser ligeiros tanto quanto o tempo? Não. Mas nós precisamos administrar esse tempo nosso e ser um tempo de qualidade, porque depois nós somos igual o vento, só correndo, correndo, e nós não somos o vento, né? Então a gente precisa ser humano, sermos vida, principalmente ainda voltando para a família, voltar para a nossa família e ver que o trabalho é necessário, sim, o sucesso é necessário, sim, né? Mas a gente precisa, as famílias do agro, as famílias que trabalham junto, elas precisam se unir, né? Ver se realmente, eu quero isso, eu quero continuar a trabalhar isso, porque tem que ter felicidade, alegria no que esteja fazendo. E o programa vai te mostrar, não, eu não encaixo mais aqui, né? Eu vou traçar outro rumo, mas eu acho que eles precisam ter essa oportunidade. Hoje, quando eu vi vocês dois, né, na foto, que até eu pedi, posso publicar essa foto? Porque realmente eu senti na foto aquilo que vocês trouxeram, assim, uma leveza, uma coisa gostosa de estar ali junto, né? Uma sensação assim, nossa, uma harmonia, passou essa sensação assim de harmonia, de leveza, de estar gostoso, de felicidade ali no que está fazendo, estar gostoso, estar junto, fazer estar ali os dois juntos. Então eu vejo realmente assim e fico feliz, né? Assim que que a gente atingiu. Claro, nós estamos em constante evolução e tem muita coisa ainda, mas assim, vocês estão super de parabéns mesmo, pela evolução, pela entrega, por estar ali. Eu via que às vezes vocês chegavam mais tarde correndo mas perseveraram, ficaram, né? Então, estão fazendo aquilo que tem que ser feito nos nossos atendimentos individuais, buscando.
E aí dá para ver o resultado numa foto, né? É numa foto você vê, você consegue ver o resultado, de verdade, não é porque eu estou falando, não, assim, né? Porque você consegue olhar e falar assim, nossa, olha a representação dessa energia positiva até numa foto. Sim. Até numa foto consegue passar isso. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Às vezes tem uma aversão à parte digital, né? Eu vou falar assim só desse detalhe que de Ai, repente às vezes passa despercebido. Mas assim, eu fiquei surpreso também, porque para mim eu sempre tive muita dificuldade de fazer uma aula, de prestar atenção, né? Apesar de às vezes dar uma distraída, né? Mas eu não tive dificuldade, achei bacana, achei muito legal. E assim, As aulas não serão online, né? eu acho que essa comodidade, eu acho que não tira ninguém do desconforto e muito pelo contrário, acho que facilita, Aproxima, né? aproxima muito. Da mesma forma, não é igual como se estivesse pessoalmente, mas cada um vive intensamente da mesma forma. É. foi aproveitável, né? Não foi assim, pelo que Foi. você está falando assim, por ser online, não vai. Tem gente que pensa, não vai dar certo, porque é online. Eu já escutei isso da mãe dela. Daí Sim. eu ia falar agora, que for falar, pode falar para ela, ó, não fica com medo não, que vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. E eu tive há pouco com você, né? Então, assim, eu te vi lá há muito tempo que nós não se vimos pessoalmente, mas assim, parece que te vi a semana passada. Ah, tinha me Eu, visto semana passada. eu realmente tinha te visto. Então, assim, essa é a parte Essa digital semana. online Ah, não faz diferença, não faz diferença. Ela traz facilidade, sim, né? Pode ser porque você atendimento. está aí. É uma coisa assim que eu falo que isso para o agro é uma benção, igual você estava trabalhando lá. Você chega, você se organizou, comeu ali alguma coisa, você senta, você Isso, pode fazer de Exatamente. dentro do carro, né? Se você tem internet, Tá? no seu Já, celular, você pode abrir isso. ali e fazer. O exatamente. importante é realmente a entrega, né? Tem que É, ter essa entrega, e a entrega para quem quer se desenvolver, para quem quer melhorar, ela vai fazer. Ela só É. não vai fazer se ela tiver algum bloqueio, alguma desculpa, alguma coisa para que ela não evolua, né? Então, Eu, eu queria colocar assim, Marisol, não sei se a gente está finalizando, mas eu queria. A gente teve uma tarefa, né, que a gente faria com cada um dos participantes do Crescente uhum. Fértil, eu fiz, e eu não consegui, né, fazer para você, que você também foi participante. É. Então, assim, igual você falou, essa desculpa, eu e o Gustavo, chegamos num ponto que eu não sou de pegar e falar muito sobre alguns problemas nossos com os outros, não sou assim. Às vezes a minha família me cobra, Vanessa não fala, não falo, porque nós temos que dar conta, nós Uhum. temos que dar conta. Ou a gente pede ajuda que alguém realmente vai ajudar, não ficar mais preocupado. Uhum. Ficar mais preocupado com a gente não adiantaria, Uhum. né? Então a gente procurou uma solução, como o Gustavo fala, e resolvemos. Estamos resolvendo e vai acontecer. E isso tudo aconteceu com a nossa força de vontade, né, com a disposição de cada um. Tem um dia eu fiquei muito brava, estava brava, porque eu escutei coisa que eu não queria mesmo. E vai ter esse dia, vontade de fechar o notebook assim, ó, chega essa palhaçada. E não é. Eu Então assim, adoro esses dias. Se você Mas é, permanecer ali firme, você vai e dar um depois de outra salto. semana eu estava lá. É. Então assim, é a briga com eu, né? fazendo até atividade antes, então, bicho, Uhum. então, assim, isso aconteceu também, e eu aprendi que a gente precisa, eu não lembro o nome mais, depois você me lembrar, que a gente precisa se valorizar. E, assim, aconteceu por conta da Marisol, da profissional que a Marisol é, que ela se tornou, que eu conheci uma Marisol, mas ela também busca, e ela contou um pouco da história dela para nós também. Então, partilhou o quanto ela cresceu nesses treinamentos, o quanto ela cresceu buscando ser melhor. E isso aconteceu porque nós tivemos e temos uma excelente profissional. Você, Marisol, não conheço muitos, mas a gente ouve, fala, essa parte o digital hoje oferece Um um monte de coisa. monte de pessoas, a gente ouve e a gente segue pessoas, você é tão excelente quanto, se não for melhor. Porque principalmente você faz com amor.
E eu vou falar uma coisa que sempre bate em mim, você faz com alegria. Exatamente. Cara, você tem uma alegria que chega no começo eu tinha vontade, até raiva eu tinha. Porque não é possível que é tanta alegria assim numa pessoa. Então, Manteve-se constante? Com com certeza. certeza. E assim, você alegria no seu vestir, no seu falar, nas suas combinações de roupa. Eu falei, o máximo. Hoje eu acho o máximo. Entendeu? Eu acho lindo. E você, igual você falou, eu não sou do agro, gente. Eu não entendo do agro. Mas, cara, nós nem percebemos. Nós nem percebemos isso. Então, assim, sou excelente Eu profissional. sou do agro, né? Eu não Sim, sou atuante no agro hoje, antes. mas Sim. a minha história é no agro, mas eu não vivo hoje. Vivi até os meus Hoje no 6 anos, agro. 7 anos Diretamente. agro. É, Mas eu isso vivo daí. vocês, né? Porque eu tô todo o tempo com vocês, então já Isso. Então, Já respira, né? respira, respira. porque tanta informação que a gente fala, ela pega um pouco de tudo. Então, assim, eu só tenho gratidão por você, gratidão a Deus, porque tenho certeza que foi Ele que colocou você na nossa vida, na nossa empresa, e muitos daí das famílias que participaram, e que Deus te honra, né? Tudo que você já planejou, Ele te honra porque você, tenho certeza, colocou na mão dele primeiro e você fez sua parte. Uma outra coisa desse treinamento com você, por exemplo, pessoal, né, e o conjunto, é inspirar a gente a não ficar só lamentando. É. Então, assim, essa alegria sua, né, transmite para a gente, e a gente acaba assim. Eu nunca fui muito disso, de ficar só lamentando, mas às vezes a gente se pega, né, com influência de outras pessoas, até a gente mesmo. Mas a gente passa a entender melhor que ao invés da gente ficar só lamentando, é melhor a gente buscar solução. Eu tenho falado muito isso. Solução para os problemas, e não colocar problema na solução. Isso aí, exatamente. Acho que é isso, né, Marisol? Tudo que a gente viveu. Não tem como descrever. Uhum. As É pessoas que só talvez participar vão, mesmo. as pessoas que vão ouvir, né, esse depoimento, né, elas não vão entender, é um pouco de merchandising, né, marketing, Vai mas não fazer. é, não é. Mudaram tanto assim? Não. E a Estamos Vanessa e na o luta. Gustavo estamos aqui Estamos caminhando, mais mais esperançosos. Isso muda esperançosos, rápido. muda muito rápido, Se quiser, muda rápido. mais positivos, Mais e confiantes. e olhar para você primeiro antes de olhar para o outro. Primeiro você vai, olhar o erro do outro, não, olha o seu primeiro, né? Olha para você, julga você, né? Faz tudo com você primeiro, e aí você nem precisa, você não tem que julgar o outro, você não tem que condenar o outro, você não tem que apontar o outro, né? Vai seguindo você, vai treinando você, vai melhorando você, vai cuidando de você. Acho que é isso. Perfeito, gente. Muito obrigada mesmo. Nós ainda temos 2 sessões mais individuais, mas assim, vocês estão de parabéns pela entrega, por tudo, né? E gratidão mesmo pela confiança. E que realmente Deus continue aí iluminando, abençoando o caminho de vocês. Vocês já incluíram aí os filhos, né? Estão colocando os filhos para ajudar, para fazer. Então, assim, que essa evolução ela realmente seja constante aí na vida de vocês, para que vocês tenham realmente muita alegria, felicidade, que seja um negócio familiar, tanto da família como do negócio sustentável, mesmo em todos os sentidos, tá? Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. São pessoas assim como vocês que fazem realmente com que eu tenha essa vibração de estar aqui, de continuar e de falar assim, olha, eu quero que mais pessoas vejam isso e vivam isso, né? E possam É isso passar por aí. essa experiência. Então, Isso mesmo. muito, muito, muito obrigada mesmo. Me Obrigada a você. fortalecem, tá bom? Um beijo. Depois dia 1º a gente volta a falar. Tá, e boa viagem e aproveitem, curtam aí essas férias de vocês, porque vocês merecem, tá bom? Obrigada. Até Beijo. mais. Fica Tchau, com beijo. Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.